com a paz do Senhor Jesus, a você que está cultuando conosco aí da sua residência, do seu trabalho, né? A você que está no hospital, mas está ligadinho conosco, louvando a Deus e bendizendo o seu nome hoje nesse culto da quarta-feira. E queremos também manifestar a nossa gratidão ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade de estarmos aqui, mas também ao anjo da igreja, o nosso muito digno pastor-presidente, pastor Elton José Alves, pela confiança de podermos estar aqui, né, junto com o pastor Samuel Albuquerque, com o evangelista Ariel, para louvar a Deus e cultuar ao seu nome. Queridos, eu gostaria de compartilhar um texto, o texto que me veio ao coração para refletirmos numa pequena reflexão da palavra do Senhor, está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, e isto a partir do versículo 40 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, se você estiver em mãos com um exemplar da palavra de Deus e puder fazer uso, acompanhando a leitura, será de bênçãos. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou ali um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Um texto bíblico bem conhecido, essa história relatada aqui pelo evangelista Lucas,
em que alcança 2 milagres dentro de uma mesma narrativa. 2 milagres que se entrelaçaram praticamente no mesmo dia, em uma mesma situação, dentro de um mesmo episódio. É interessante porque a mulher do fluxo de sangue, que fora curada pelo fato de ter tocado na orla do manto de Jesus, a Bíblia, nenhum evangelista, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas declara o nome dessa mulher, mas apenas que por um espaço interessante é que, semelhante ao tempo de vida da filha de Jairo, era o tempo da enfermidade dessa mulher. A filha de Jairo, o texto é bem claro ao dizer que tinha quase 12 anos. Já a mulher que sofria por 12 anos. Enquanto que a mulher estava num padecimento prolongado de 12 anos, esse foi o tempo em que veio alegria à casa de Jairo, porque o nascimento da sua querida filha, e em nota uma observação, filha única. Jairo, ele era um homem conhecido, e a Bíblia faz questão de pontuar o seu nome e o ofício que ele exercia, que ele executava. Dentro não apenas da sociedade judia, mas também da sua religião, Jairo destacava e exercia uma função de príncipe de uma sinagoga. Ele era uma autoridade. Era um homem temente a Deus. Era um homem que conhecia as Escrituras, mas um homem que precisava ter uma experiência com Deus. Hoje eu citei um texto bíblico que está no Salmo 139 e eu gostaria de relê-lo aqui. Salmo 139, quando o salmista fala sobre a onisciência divina, diz o texto sagrado, a partir do versículo 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Verso 14: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando lá no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista, quando nesta oração menciona a onisciência divina, de uma coisa extraordinária, ele fala sobre o alcance divino de enxergá-lo, mas além disso, de conhecer toda a sua trajetória antes mesmo que ele viesse a existir e antes que esses fatos se tornassem concretos, realizados. Dentro da onisciência divina, Deus sabia que mesmo Jairo conhecendo as Escrituras, mesmo sendo um homem piedoso, mesmo tendo a alegria de ver a sua filha na sua primeira, segunda infância e agora adentrando na adolescência, e de um modo repentino, veio a adoecer, enfermar, e dessa enfermidade não estava tendo êxito a sua cura. A tal ponto que isso mexeu com a estrutura daquele homem. Jesus era uma pessoa muito conhecida, mas devido aos milagres que Jesus fez, seja curando, seja dando vista a cegos, dando audição a surdos,
seja libertando da possessão demoníaca, seja até na multiplicação de pães e peixes. Muitas pessoas que se aproximavam de Jesus se aproximavam com interesses diferentes. E eu estava a observar o texto bíblico que trata sobre esta situação e está no Evangelho segundo João, no capítulo 6. E a Bíblia faz questão de mencionar no capítulo 6, no versículo 13, 14 e 15. Uma multidão de quase 5.000 homens se aproxima de Jesus e com 12 pães, 5 pães e 2 peixinhos, perdão, ele opera um milagre de multiplicação e após todos se saciarem, sobram 12 cestos cheios. E quando aquela multidão percebe que não apenas ouviram a mensagem dele, da parte do Senhor Jesus, mas ali foram saciados, de modo unânime a multidão teve um sentimento que é relatado no versículo 14 e 15 do capítulo 6 do Evangelho segundo João. O texto diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre de Jesus, ou o que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Só que o que provocou o interesse de Jairo em sair do conforto da sua casa e ir ao encontro de Jesus, e impulsionou a quando chegou diante de Jesus, conforme o próprio texto declara, que ele prostra-se. O ato ou a postura de estar prostrado é de estar encurvado, semelhante, por exemplo, Elias. Isso está no primeiro livro dos Reis de Israel, lá no Monte Carmelo, quando houve aqueles altares, o altar do Senhor e o altar de Baal, e os profetas de Baal e de Azerá estavam ali invocando a sua divindade, e os céus permaneceram fechados, não houve sinal algum. Mas depois Elias, quando chega o seu momento de oportunidade, ele cava um sulco, ou é cavado um sulco ao redor do altar, é derramado água sobre o sacrifício, e quando ele ora, desce fogo do céu. Mas após essa manifestação divina e todo o povo, em uma só voz, disseram só o Senhor é Deus, todo o povo foi embora. E Elias recebe a autorização divina de dizer a Acabe: desce, sobe, porque há um ruído de grande chuva, mas Deus até agora não havia manifestado sinal algum, mas ele já sentia essa autorização e deu a mensagem. E a Bíblia diz que Elias dobra o seu joelho, põe a sua cabeça entre os joelhos, totalmente curvado, totalmente prostrado. E ele ora ao Senhor e diz ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar 7 vezes. E a 7ª vez ele recebeu um sinal da parte de Deus. Jairo sabia que estar prostrado diante de Deus, como por exemplo Ana, a mãe do profeta Samuel, esposa de Elcana, quando no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, ela estava diante do tabernáculo e estava orando, e na angústia da sua alma, silenciosamente ela apresentava a sua queixa ao Senhor. E o sumo sacerdote ali teve uma interpretação precipitada, humanamente falando, ele pensou que ela estivesse embriagada, e ela expõe que na amargura da sua alma ela estava falando com Deus.
Jairo sabia que andar com Deus e andar prostrado, como Elias, e volto a falar dele, quando recebe a ameaça de Jezabel, isso está no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, e no seu ânimo ele pede a morte debaixo de um pé de zimbro. E o anjo do Senhor o toca para que ele comesse, e depois ele torna a dormir, e o anjo do Senhor toca novamente, e com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites, porém, para onde Elias vai? Elias vai para o Monte Horebe, e o texto cita o monte de Deus. Elias sabia que está escondido na presença do Senhor, lançando aos seus pés a sua amargura. Poderia sim haver uma mudança de atitude, de cenário, porque quando nós vamos olhar para o Salmo, por exemplo, o Salmo 29, eu amo esse Salmo, porque o Salmo 29 apresenta Deus como o grande, soberano Rei, e a sua soberania é exemplificada de uma forma que eu acho muito linda, porque no Salmo 29, o verso 10, na versão Almeida Corrigida, diz assim: o Senhor está assentado sobre o dilúvio. Já esse mesmo texto do verso 10 do Salmo 29, na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim: o Senhor governa o dilúvio. Esse mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, diz assim: o Senhor comanda as águas do dilúvio. Eu preciso entender que quando Jairo vai ao encontro do Senhor Jesus e ele prostra-se ali, ele sabia que mesmo que sua filha, por mais moribunda que esteja, por mais grave que fosse a situação, Jesus poderia resolver. E isso foi o combustível que impulsionou adiante de um grupo de pessoas, de modo público. Jairo não questionou dentro de si: dobro o meu joelho ou não dobro? Me prostro diante de Jesus ou não? A Bíblia diz que Nicodemos, quando foi encontrar-se com Jesus, foi de noite. Jairo, ele de dia. E não estava Jesus só, mas quando a necessidade aperta, quando o coração se angustia, e nós levantamos os olhos para cima, como fez o salmista: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O verso 2 tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse encontro de Jesus com Jairo, ou melhor dizendo, de Jairo com Jesus, nós percebemos que houve um entrelaçar de uma segunda história. E aí entra a mulher do fluxo de sangue, que anonimamente ela aparece nesse cenário bíblico historiado pelos evangelistas, e ela sofrendo por 12 anos. Ela toca na orla do manto do Senhor. Cerimonialmente, era uma mulher impura. E ela não poderia ter contato com pessoas, porque por ela ser impura, tudo o que ela tocasse também se tornava impuro. Ela não podia estar naquela situação, num convívio social. Então essa mulher, ela não se expõe. Mas ela sabia: eu só preciso tocar nele. Se eu tocar nele, mesmo que ele não pare para falar comigo, mesmo que ele não me dirija a sua atenção, mas eu preciso tocar nele. O sentimento ou a compreensão de que nós precisamos, como bem falou o salmista: a minha alma tem sede de Deus.
Como disse Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Como bem entendeu Jacó, quando estava voltando para a sua terra, e o seu grande temor era Esaú, porque ele temia: como será meu encontro? Saí jurado de morte, fugi da casa de meu pai jurado de morte pelo meu irmão, e agora estou voltando com rebanhos, com meus filhos, minha família. E ele vai para o Val de Jaboque, e naquele momento, naquela luta com Deus, o anjo lhe diz: solta-te, porque a alva aparece. E ele disse: não te solto enquanto não me abençoares. O anjo toca na juntura da coxa e há o rompimento do ligamento. Ele sente a dor, mas ele precisa. E quando nós sentimos a nossa necessidade, todas as dificuldades de nos levar à presença do Senhor são minimizadas, porque nós sentimos: eu preciso falar com Ele, eu preciso tocar nele, porque eu sei que o meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Naquele momento o cenário ficou mais difícil, e vem aquela voz dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Mas é tão bom quando levantamos o nosso olhar, a nossa compreensão, e entendemos que a voz do Senhor, tudo pode mudar. Eu gostaria de lhe convidar para nesse momento fazermos uma oração ao Senhor, invocarmos o Deus de Jacó, invocarmos o Deus do Salmo 46. E apresentaremos nesse momento, intercederemos por aqueles que estão enfermos, por você que está doente, está enfermo, mas está cultuando conosco, pelo seu parente que está enfermo. Nós vamos interceder, esteja no hospital, esteja em casa. Estaremos também apresentando em oração as empresas, o setor privado do nosso país, para o Senhor abençoar, abrir portas de trabalho, os microempreendedores, os pequenos, os maiores empreendedores, orando pelas famílias, para o Senhor restaurar, orando também por aqueles que estão atribulados, oprimidos, aqueles que estão nos cárceres, orando também para que o Senhor venha libertar dos vícios, das drogas, da criminalidade. Se você puder dobrar o seu joelho aí na sua casa, vamos falar com Deus. Querido Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que elevamos a Ti a nossa oração, a nossa súplica. Aleluia. Ó Deus Santo, há um coração contrito, como diz o Salmo 51, Tu não desprezas. Tu és o Pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Tu és o nosso socorro vem de Ti. Deus, nós elevamos a Ti porque Tu és o Deus que nos sara. Te apresentamos a cada um dos amados irmãos que estão enfermos, Senhor. Seja problema de câncer, seja problema de circulação, de coração, de rins, de pulmão, de pele, seja o problema que for, Senhor, Tu és o Deus que dá vida e vida com abundância. Tu curaste aquela mulher do fluxo de sangue, só porque ela tocou na orla do Teu manto com fé. Que essa noite seja uma noite de milagres, Senhor. Que a Tua mão de Deus seja estendida para repreender agora toda enfermidade, para repreender todo mal, para dar saúde, ó Deus, saúde, saúde, saúde. Estende a Tua mão poderosa
da vitória, Senhor. Que haja uma marca da tua parte, não porque mereçamos, mas debaixo da tua misericórdia nos abrigamos, sabendo que mesmo sem merecer, tu és bom. E como diz a tua palavra, as tuas misericórdias são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amado Deus, também te apresentamos o setor privado deste país. Abençoa as empresas, abre portas de trabalho. Teu filho, teu servo, tua serva, um pai, uma mãe de família, que estão te pedindo, Senhor, uma porta de trabalho. Estende a tua mão sobre a economia desta nação, aos jovens que estão pedindo a ti, Senhor, a tua bênção, para que os projetos que eles têm apresentado diante de ti, segundo a tua direção, se concretizem, para que teu servo que é pai de família, traga o sustento para a sua casa, Senhor. Abençoa a economia desta nação. Tenha misericórdia. Tu és o grande governador, o dominador. Tua é a terra e a sua plenitude. Teu, Senhor, é o mundo e os que nele habitam. Por isso elevamos a ti, ó soberano Deus, porque tu és Deus no céu, mas também tu és Deus na terra, Senhor. Orabacandarabachúria. O nosso socorro vem de ti, Jesus, que fizeste o céu e a terra. Estende a tua mão sobre esse coração aflito, sobre esta alma angustiada, Senhor, que está sofrendo com depressão, com desejo de morte, de suicídio, com essa raiz de amargura. O teu sangue tem poder e foi vertido lá na cruz do Calvário para trazer vida, para trazer libertação. Liberta, Senhor, dessa ânsia de morte. Liberta, Senhor, desse desejo de morrer. Liberta, Senhor, dessa depressão. Repreende essa ansiedade, que a tua paz, que excede a todo entendimento, venha guardar agora o coração da tua serva, venha guardar agora o coração do teu servo, venha, Senhor, libertar e guardar esse coração desta vida, que nesse momento ainda não te serve, mas está dizendo, Senhor, se o Senhor me libertar e me curar, eu me entrego a ti. Que essa pessoa agora sinta o tocar do teu Espírito na sua vida, na sua mente, no seu coração. Querido Deus, liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta da criminalidade. Tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que muda a situação. Tu mudaste a situação daquela mulher do fluxo de sangue, dando saúde e restaurando a sua vida social, trazendo também para ela a salvação da alma. Sobre a filha de Jairo, tu mudaste o quadro daquela família, de tristeza e de luto para a alegria. Entra com socorro e com providência sobre cada lar, Senhor, sobre cada família. Repreende o desejo do divórcio. Repreenda, Senhor, no nome de Jesus te pedimos. Que haja, Senhor, a tua mão estendida sobre cada família, sobre cada casal. Restaura o amor do casal. Restaura a alegria da família. Liberta do alcoolismo, Senhor, esta vida. Orabacandarabachúria. Liberta da prostituição, liberta da criminalidade, liberta das drogas. Restaura esse lar, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Para isso tu vieste, para desfazer as obras do diabo. Tu viestes para dar vida e vida com abundância.
Tu vieste para promover a paz, pois tu és o príncipe da paz. Estende a tua mão poderosa, Senhor. Estende a tua mão sobre essa esposa, sobre este marido, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, que haja liberação de perdão, que haja restauração deste lar, sobre esta vida, Senhor, que está do outro lado da tela, dizendo: eu não consigo, eu não tenho forças, mas Tu és o Deus que nos carrega, como bem diz o Salmo 23, Tu és aquele que nos guia de forma mansa, a águas tranquilas. Tu és aquele que refrigera a nossa alma e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Estende a Tua mão, Deus, e faz o milagre. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.